Fala, moças e rapazes, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei contar sobre uma das lendas urbanas mais impressionantes que existe e que ainda deixa dúvidas no ar. Será que foi verdade? Ou se trata apenas de uma lenda urbana? Como já foi mencionado aí no título, no dia 12 de outubro de 1989, no aeroporto de Porto Alegre, pousou um avião que desapareceu em pleno voo há mais de 35 anos. Esse avião decolou lá na Alemanha em 1954 e sumiu em pleno voo no Oceano Pacífico. E depois de 35 anos, ele simplesmente pousou lá em Porto Alegre. Era o voo 513 da Santiago Airlines. O perturbador disso tudo é que o avião pousou sozinho e dentro dele foram encontrados 92 esqueletos. Já tinha escutado falar sobre isso antes? Não? Então se prepare e conheça o caso do voo 513. A edição de 14 de novembro de 1989 do tabloide chamado Week World News, lá dos Estados Unidos, trouxe um caso bizarro sobre um suposto desaparecimento de um avião que realizava o voo 513 da Santiago Airlines. Segundo a matéria desse jornal lá dos Estados Unidos, o voo comercial da linha 513 da Santiago Airlines decolou do aeroporto da Alemanha em setembro do ano de 1954, com destino a Porto Alegre, no Brasil. Porém, este avião nunca chegou ao seu destino e nem seus destroços foram encontrados. Autoridades então pensaram que o avião tivesse caído no mar e depois de alguns anos encerraram as buscas, dando como se o avião tivesse caído mesmo e as pessoas tivessem morrido. E o sumiço do voo 513 se tornou um grande mistério. Depois deste acontecimento, Santiago Airlines encerrou suas atividades, a empresa fechou. E durante muitos anos ninguém conseguia explicar o que de fato tinha acontecido com o avião e nem com os passageiros. Até que em 13 de outubro de 1989, algo incrível aconteceu. A torre de controle do aeroporto lá de Porto Alegre detectou a presença de um avião incomum, um modelo bem antigo que já não se usava mais. A torre de controle tentou contato com aquele avião, porém em vão, pois a aeronave não respondia à tentativa de contato e não seguia as instruções passadas pela torre de controle. Todos então ficaram assustados, pois não sabiam do que se tratava, não sabia se era um ataque, sequestro ou se o avião estava com problemas de comunicação. A torre de controle então começou a desviar as rotas dos outros aviões para que não acontecesse colisões. Todos os funcionários do aeroporto de Porto Alegre ficaram em situação de alerta, até que aquele avião misterioso aterrissou bruscamente e ficou lá parado, sem nenhuma movimentação, sem nenhuma atividade. Não saía piloto, copiloto e nem passageiros. Polícia, bombeiros e outros profissionais da saúde e da segurança que estavam ali no local ficaram aguardando. Eles esperavam que algo acontecesse, porém os minutos se passaram e nada aconteceu. Parecia que dentro do avião não havia vida. O modelo daquele avião era muito antigo, não se fabricava mais daqueles aviões. Porém ele estava intacto, novo. Era tudo muito estranho, pois pelas janelas era possível ver silhueta de pessoas, dos passageiros. Porém todos estavam quietos, imóveis. As autoridades então decidiram agir. Eles arrombaram a porta do avião e adentraram. E o que eles viram dentro da aeronave era algo aterrorizante, algo que eles nunca imaginavam enxergar. Parecia uma cena retirada de um filme de horror. Todos os passageiros estavam sentados em suas poltronas, porém eles pareciam estar ali por muito tempo, pois só tinham os ossos, era só o esqueleto. E não só os passageiros estavam naquele estado, o piloto e o copiloto também, só tinha ali os restos mortais deles. E depois de investigações, descobriram que era o mesmo voo que tinha desaparecido há mais de 30 anos. Mas como isso aconteceu? As pessoas estavam sentadas em seus lugares. Os pilotos estavam inclusive com as mãos nos controles do avião. E isso demonstra que não houve acidente nem algo violento que pudesse ter culminado na vida daquelas pessoas. E não tinha como um avião também ficar voando por 35 anos, pois uma hora o combustível iria acabar. E se o copiloto e o piloto estavam mortos, como este avião aterrissou? Isso é um grande mistério. Dizem que as autoridades abafaram o caso, que foi classificado como ultra secreto.
Tanto o governo brasileiro quanto o alemão decidiram não falar sobre essa situação, e ambos não conseguiram uma explicação plausível sobre tudo isso que aconteceu. Porém, ali no aeroporto tinha funcionários, pilotos de outros aviões e sem se falar nos oficiais de saúde e de segurança, como bombeiros, médicos, policiais, e foram essas pessoas que espalharam essa notícia. Mas eu já alerto aqui que não existe uma nota oficial sobre isso, não existem evidências de que isso realmente aconteceu. Existe apenas um jornal americano que publicou o caso, e por isso essa história é taxada como lenda urbana. Mas será que se trata mesmo de uma lenda? Tenho certeza de que as autoridades sabem muito mais coisas do que nos é revelado. Cientistas têm informações de diferentes segmentos, das quais não são revelados ao público. São coisas confidenciais. O próprio diretor da NASA já disse um dia: se vocês soubessem sequer uma fração do que sabemos, vocês nunca mais iriam dormir novamente. Então existem sim muitas coisas que eles sabem, descobriram e não nos foi revelado, coisas que nós nem imaginamos. Se essa história do avião aí for verdade, é algo surreal que evidenciaria a existência de viagem no tempo. E essa teoria foi criada para tentar explicar o que poderia ter acontecido com esta aeronave e seus tripulantes. Teóricos disseram que o avião entrou em uma espécie de bolha atemporária, que dentro dela o tempo não existe, e que após o avião sair desta bolha já tinham se passado 35 anos. Era como se esses anos passassem de uma vez só, e os corpos dessas pessoas se transformaram em ossos instantaneamente. É como se esse tempo todo tivesse passado de uma vez, e toda transformação que o corpo deveria passar por 35 anos tivesse sofrido o impacto de uma vez só. Agora a pergunta que não quer calar é: será que essa notícia é real? Se for, por que eles escondem essas coisas da gente? Será que ainda não estamos prontos para a verdade? Dizem que este jornal que publicou esta matéria seria um jornal sem credibilidade, que postava notícias falsas a troco de audiência. Era tipo o Notícias Populares, que foi um jornal brasileiro, que publicava coisas extraordinárias demais, como por exemplo o nascimento de um bebê diabo, um pênis voador que atacava as pessoas, e falavam também sobre uma gangue de palhaços que aterrorizava a população. Então não dá para saber se de fato isso aconteceu mesmo. Por isso deixo a critério de vocês em acreditar ou não. Eu, por exemplo, acredito que onde há fumaça há fogo, pois as lendas urbanas foram criadas através de um fato real. A história se modifica, as pessoas aumentam, porém surgiram através de um evento que aconteceu mesmo, um evento real. Mas o que vocês acham dessa história? Já tinham escutado sobre esta lenda urbana? Acredita mesmo que é apenas uma lenda? E aí, meus amados, gostaram do vídeo de hoje? Querem mais vídeos neste formato? Então deixa o like e comenta aí embaixo assim: eu quero. Se eu ver que vocês gostaram mesmo e o vídeo tiver bastante comentários e like, eu trago mais vídeos com essa mesma pegada. Combinado? Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.